tarde. Hoje vamos apresentar sobre a substituição de importações ao capitalismo financeiro, uma obra da Maria Conceição Tavares, que por si só dispensa apresentações. Ela é economista, é uma das principais especialistas no desenvolvimento brasileiro, no desenvolvimento da economia brasileira, né? Hoje ela está com 93 anos, ela é nascida em Portugal, foi radicada no Brasil em 1954, fugindo da ditadura do Salazar em Portugal. E durante seu tempo aqui no Brasil, ela se formou como economista, matemática, uma grande escritora e professora da Fundação Getúlio Vargas, da Unicamp, da UFRJ. E a obra dela, que a gente vai analisar hoje aqui nesse seminário, é o da substituição de importações ao capitalismo financeiro. Nessa obra, a Maria Conceição Tavares, ela vai traçando o desenvolvimento da economia brasileira contemporânea, principalmente após ali a Segunda Guerra Mundial, principalmente no período pós-guerra, que o Brasil começa seu desenvolvimento industrial muito a partir do estrangulamento externo que ocorreu, e ela deixa isso bastante claro nos próximos slides, como vocês vão ver. Então, essa obra, ela é esse capítulo da obra que vai ser apresentado hoje, ele trata sobre o processo de substituição de importações como modelo de desenvolvimento na América Latina, ou seja, como a América Latina tentou se desenvolver e se inserir internacionalmente por meio da substituição de importações. Então, para analisar esse fenômeno, ela traça alguns subtópicos, e a gente começa pelas transformações do modelo de desenvolvimento da América Latina, ou seja, ela analisa nesse subtópico como que é essa transformação. Para analisar isso, ela analisa quais são as características do modelo primário exportador, que era o modelo tradicional das economias latino-americanas. Ela analisa como foi a quebra desse modelo tradicional primário exportador e como se dá essa passagem a um novo modelo, o modelo da substituição de importações. Depois, ela analisa a natureza e como se evoluiu o estrangulamento externo, ou seja, a variável que fez esse processo ser possível. Depois, ela analisa as diversas acepções do termo substituição de importações, ou seja, as diversas análises que existem a respeito, as diversas características dessa substituição de importações, a dinâmica desse processo e as críticas a esse processo na América Latina. Então, ela inicia, como dito, pelas características, analisando quais são as características desse modelo primário exportador. Uma das coisas que ela dá ênfase é de que o setor externo ele tem um peso muito grande nessas economias. As economias primárias exportadoras elas são muito dependentes do setor externo. As exportações, né, nesse tipo de economia, elas são uma variável exógena que é bastante responsável pela renda nacional e pelo crescimento da mesma, porque tudo que entra de renda e de valores para crescer o produto do país é derivado das exportações. As importações, por sua vez, elas são como uma fonte flexível de suprimentos, e o problema é que, para esses países, elas devem cobrir toda uma faixa de meios de consumo terminados e bens de capital. Então, praticamente tudo que se precisa na economia deve ser importado. Então, tanto para investimento quanto para consumo, muita das partes dessa, dessa renda, ela é vindo das importações. Diferente do que ela classifica das economias centrais. Nas economias centrais, segundo ela, o setor externo ele também é bastante preponderante, porém nem tanto, porque as exportações elas não são a única variável responsável pelo crescimento. Nas economias centrais, ela é um componente importante, dinâmico também, mas o setor externo, principalmente de exportações, ele é aliado à variável endógena investimento autônomo e inovações tecnológicas. Ou seja, é algo que ainda nesse período antes desse processo de substituição das importações,
Nas economias latino-americanas isso não existia, não tinha esse investimento autônomo e nem as inovações tecnológicas. Também nas economias centrais, o mercado exterior ele acaba auxiliando a diversificação e a integração da capacidade produtiva interna. Ou seja, aquilo que se exporta, ele acaba fazendo com que dê mais interesse aos empresários a diversificar a sua produção. Estimula os empresários a ter uma produção interna daquele determinado bem. As importações, por sua vez, para esses países, as economias centrais, elas destinavam-se basicamente só a suprir as necessidades de alimentos e matérias-primas que os recursos naturais daquele país não oferecem. Ou seja, por exemplo, países pequenos da Europa, a maioria deles são, em questão geográfica, são extremamente pequenos. Ou seja, a maioria deles não produzem toda aquela gama de alimentos que são necessários para a população, então é necessário importar muitas vezes de países latino-americanos, da Ásia, de diversos países da periferia, e é basicamente isso. Diferente de nós, que tínhamos que importar tudo, eles precisam importar somente esses alimentos e algumas matérias-primas essenciais que não conseguem produzir devido ao tamanho de seus países, questões geográficas, climáticas, etc. Outra característica do modelo primário exportador, que a Maria Conceição Tavares enfatiza, é que esse esquema dual de divisão do trabalho, com uma acentuada desigualdade na distribuição pessoal de renda, ela é a base dessa desigualdade, ela está quase que 100% na estrutura de produção e composição da demanda interna, cujo ajuste dela se dá por meio do comércio exterior. Ou seja, para poder regular essas duas variáveis, era apenas por meio do comércio exterior, que é a única forma de entrada de renda. E, diferente das economias centrais, o setor exportador ele é bem definido e possui alta rentabilidade, enquanto o setor interno ele é de baixa produtividade e basicamente de subsistência. Ou seja, isso acaba ocasionando um problema de alta concentração de propriedade dos recursos naturais do capital e uma distribuição de renda extremamente desigual. Porque enquanto o setor exportador, todo mundo consegue definir muito bem o que é esse setor exportador, ele está muito visível na economia e ele é um setor de alta rentabilidade, o setor interno, ele tem muita pouca produtividade e ele é basicamente de subsistência ou de produção de alguns materiais acabados, como sapato, algumas manufaturas como sapato, roupas, tecido. Então, acaba sendo de pouquíssima produtividade e baixa rentabilidade. Nesse tópico, que trata sobre a quebra do modelo tradicional e a passagem a um novo modelo, Maria Conceição Tavares ela procura traçar como que se dá essa passagem do modelo tradicional, de uma economia primária exportadora, para esse novo modelo de desenvolvimento, um modelo industrial, que se dá por meio da substituição de importações. Então, ela demonstra que a principal causa para se iniciar essa quebra de modelo está nas sucessivas crises que foram ocorrendo ali desde 1914 a 1945. Então, a gente tem quase 30 anos de crises no comércio internacional, comércio exterior, então, se adota medidas para defender o mercado interno, porque o país já não conseguia importar tanto devido a essas restrições, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial ainda a crise de 30. Então, o país começa a tentar encontrar algumas maneiras de se proteger e defender o mercado interno. Isso também, essa característica acaba dando resultado a ser uma economia de caráter fechado. Ou seja, ela não altera a divisão internacional do trabalho. Isto é, ela, assim como se inicia esse processo, no final dele não há uma alteração na divisão do trabalho. Ou seja, as economias latino-americanas, elas continuam na divisão internacional do trabalho, exportando commodities, basicamente, e esse setor industrial, ele é basicamente um setor interno.
Então, esse processo, segundo ela, ele se dá uma vez que se mantém o nível da demanda pré-existente e reduz a capacidade de importar, ou seja, devido à guerra, não é possível se importar devido à guerra, devido às outras crises. O país perde essa capacidade de importar, há um acréscimo nos preços relativos das importações devido a essa incapacidade. Isso acaba por estimular consideravelmente a produção interna substitutiva, ou seja, começa a se pensar em, isso não estamos conseguindo, não estamos conseguindo importar. Vamos pensar uma maneira de fazer isso aqui dentro do país, ou seja, uma produção substitutiva. Essa substituição de parte dos bens que antes se importavam, ela se dá com sucesso. Então, a partir disso, se redistribui os fatores e as divisas que são escassas nesse momento e se obtém do exterior apenas, começa a tentar se obter os bens de capital e as matérias-primas para a instalação de novas unidades e continuar esse processo. Ou seja, o que se procura depois dessa segunda etapa é conquistar buscar no exterior apenas os bens de capitais necessários para manter esse processo. Porém, acontece que isso gera uma perda de importância relativa do setor externo, porque agora consegue muito mais ter investimento interno, consegue começar a produzir coisas dentro do país, começa a produzir renda aqui dentro, e o investimento autônomo, o investimento governamental, ele se torna uma nova determinante do crescimento. Uma determinante agora endógena, que não é como eram as importações do setor externo, uma variante exógena, ou seja, agora aqui dentro consegue se gerar a renda. Neste outro tópico, ela acaba avaliando o que é esse estrangulamento externo que acaba provocando, que acaba sendo o estopim para o processo de substituição de importações, e ela define o estrangulamento externo como um movimento que faz o setor externo perder seu dinamismo. Ela define de dois tipos, como o estrangulamento externo de caráter absoluto e o de caráter relativo. Para ela, o estrangulamento externo de caráter absoluto ele é correspondente a uma capacidade para importar estancada ou declinante, que está geralmente relacionada com as contrações do comércio internacional, pelas quais têm passado os produtos primários, ou seja, aquilo que nós falamos anteriormente, questão da guerra, questão de crises financeiras, de todos esses fenômenos que acaba não fazendo com que a demanda por importações consiga ser suprida. E a evolução e o estrangulamento externo de caráter relativo, ele é aquele que está geralmente relacionado às tendências de longo prazo das exportações dos produtos primários. Ou seja, quando a capacidade para importar do país, ela cresce mais lentamente do que o produto. Ou seja, o país tá tendo capacidade para importar, mas o produto não acompanha isso. Então, esse seria o estrangulamento externo relativo. Posteriormente, ela acaba tratando das várias interpretações sobre a substituição de importações. Ela trata esse subtópico como as diversas acepções do termo substituição de importações e que ela acaba enfatizando que esse termo, às vezes, muitas das vezes, na verdade, ele é pouco feliz, porque ele dá a impressão de que esse é um processo rápido, um processo fácil, ou até mesmo simples, que basta diminuir os componentes da pauta de importações e substituir eles por produtos nacionais, pela produção aqui dentro do país. Porém, como ela diz, esse processo ele não visa diminuir a quantidade total das importações global. Quando essa quantidade de importações ela diminui, ela é mais por causa das restrições internas impostas, ou seja, o estrangulamento, do que pela necessidade simplesmente de produzir nacionalmente algum produto. Ele é sempre uma resposta ao estrangulamento externo. Então, à medida que esse processo avança, ele acaba acarretando um aumento da demanda derivada por importações, que pode resultar em uma nova dependência ainda. Então, por isso que esse processo não é tão fácil,
porque à medida que vai se aumentando essa substituição de importações, o país necessita importar, já não mais o bem final, mas ainda assim, muitas das vezes, precisa importar o bem de capital necessário para produzir esse bem final, ou então as matérias-primas, né? E, por fim, outro caso de acontecimento da política de substituição de importações é por via da política cambial discriminatória, ou seja, quando o governo pretende ajustar o nível geral de importações por meio de um estímulo, por um meio de aumento no câmbio, em taxas, e isso acaba gerando um estímulo na produção interna. Mas isso, em todos esses casos, existe apenas a substituição de uma parte do valor agregado, que antes ele era gerado fora da economia, né? A substituição de importações conforme ela trata aqui das economias latino-americanas, ela define como sendo um processo de desenvolvimento interno que tem lugar e se orienta sob o impulso de restrições externas e se manifesta primordialmente através de uma ampliação e diversificação da capacidade produtiva industrial. Então, posteriormente, ela acaba tratando como é que funciona essa dinâmica do processo de substituição de importações, e para ela, a tese central é de que esse processo de desenvolvimento por meio da substituição de importações, ela pode ser atribuída a uma série de respostas aos sucessivos desafios colocados pelo estrangulamento do setor externo, através das quais a economia vai se tornando quantitativamente menos dependente do exterior. Ou seja, ela é basicamente uma resposta aos desafios do equilíbrio externo. O início desse processo, como dito anteriormente, ele está historicamente vinculado à Depressão Mundial dos anos 30, mas não somente a ela, já vinha desde 1914, ali com o início da Primeira Guerra Mundial, e perdura até 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E durante essa primeira fase, ele é basicamente um processo que trata de satisfazer a demanda interna que já existia e que não foi afetada pela crise do setor exportador. Então, as possibilidades com isso, as possibilidades de expansão dessa oferta interna, elas estavam em três frentes, elas residiam em três frentes. A, ou a maior utilização da capacidade produtiva já instalada, ou seja, dobrar a produção da capacidade produtiva que já tínhamos aqui no Brasil, que era pouca, ou a produção de bens e serviços relativamente independentes do setor externo, ou seja, serviços, alguns tipos de manufaturas, porém algumas das manufaturas ainda dependiam de matérias-primas externas, então já não era totalmente dependente do setor externo, e a instalação de unidades produtivas substitutoras de bens anteriormente importados. Porém, para se instalar essas unidades produtivas, era necessário a importação dos bens de capital, ou seja, essa frente também já era inviável. Segundo ela, ela mostra como se dão essas modificações, né? Essas modificações na estrutura de importação e como se dá a mecânica dessa substituição. De acordo com ela, na primeira fase do processo, o mais importante é a seleção das novas linhas de produção, que ela é feita respeitando a demanda interna. Ou seja, se analisa o que mais tem demanda aqui dentro do país e o que é mais fácil, de acordo com a demanda, de substituir. Ou seja, basicamente bens de consumo terminados. Sapatos, que se consegue o couro aqui dentro do país mesmo, alguns tipos de tecidos, que também se consegue matéria-prima aqui dentro, e coisas do tipo. Então, após passar dessa primeira fase de escolher quais serão as novas linhas de produção, acontece a possibilidade de continuar substituindo, dependendo do tipo de substituições previamente realizadas. Ou seja, sempre é necessário analisar qual foi a substituição já feita. Por exemplo, no setor, se caso tenha sido escolhido se substituir a produção de sapatos, só é necessário isso se a gente já antes tiver produção de couro aqui dentro, né? Porque é uma matéria-prima, então é sempre esse efeito dominó que depende da escolha prévia. E a outra grande importante dinâmica do processo são as condicionantes internas, ou seja, aqui para nós,
a dimensão e a estrutura dos mercados nacionais. Aqui na América Latina, esse processo ele teve lugar apenas em escala nacional, ou seja, não mudou a divisão internacional do trabalho. Os nossos países latino-americanos aqui da periferia, eles permaneceram exportando commodities. Essa industrialização ela ocorreu de aqui dentro, ela só ocorreu aqui. O que se produziu na indústria nascente, ela ficou aqui dentro, não foi itens que foram exportados. Outra condicionante é a natureza da evolução tecnológica, ou seja, se um país não tinha muita evolução tecnológica, essa dinâmica ela estava já condicionada ao fracasso, porque é um processo que depende de muita tecnologia e tecnologia própria, porque caso contrário vai estar se tornando cada vez mais dependente do setor externo ainda e da conservação de recursos produtivos que o país possui, né? Por exemplo, o país necessita ter muito recurso produtivo natural, necessita ter mão de obra, que é outro recurso produtivo, e tudo isso afeta a forma com que a dinâmica do processo de substituição se dá. E, por fim, ela acaba tecendo algumas críticas no fim desse capítulo sobre a industrialização da América Latina. Para ela, essa industrialização, desculpe, ela acaba falhando bastante por alguns problemas estruturais e alguns problemas do próprio processo, como os altos custos e a falta de competição, ou seja, esses bens aqui produzidos, eles custavam preços muito altos, muito em decorrência à falta de competição, ou seja, não havia competição, era apenas uma empresa produzindo tal bem, e isso fazia com que o preço aumentasse muito, impedindo também a entrada dos nossos produtos no mercado internacional, porque os valores eram muito altos, não tinha competitividade. A falta de planejamento, esse é um problema que se encontra com o que eu disse anteriormente, a questão de saber qual produto vai substituir, tendo em vista qual substituiu antes, ou seja, por isso é muito importante o planejamento, porque senão, cada vez que o processo vai avançando, vai se encontrando em escolhas muito difíceis, porque sempre vai ficar entre alternativas de investimento, uh, entre o da frente ou o processo anterior, porque muitas das vezes, como eu disse anteriormente, se o país vai produzir calçado, mas ainda não produz couro, isso acaba de novo caindo nas mãos do setor externo. Então, o planejamento é uma das variáveis mais importantes para o processo. E, por fim, outro problema bastante grande que a Maria Conceição Tavares elenca é o problema do emprego. Aqui na América Latina, a gente tem, estruturalmente e historicamente, um desemprego de mão de obra não qualificada, muito alto. E a única alternativa para alocar essa mão de obra não qualificada é por meio da absorção desses excedentes no setor de serviços ou nos programas de obras públicas. E isso acaba tornando outro problema. Acaba, aliás, se interligando com outro problema, que é o problema da falta de planejamento, porque caso fosse um processo totalmente planejado, poderia se planejar, bom, vamos iniciar esse processo por meio de obras públicas, por meio de algumas outras indústrias que não necessitam mão de obra qualificada, podendo então empregar a mão de obra não qualificada que tem em excesso aqui na América Latina. Basicamente são esses os problemas que são elencados por ela, e esse é o processo de substituição de importações. A Maria Conceição Tavares, como dito, é uma grande entusiasta do desenvolvimento nacional, industrial, de acordo com ela, basicamente o que faltou para esse processo ser totalmente bem sucedido foram essa falta de planejamento, essas, essas questões de de não pensar estrategicamente como fazer esse desenvolvimento
E é um desenvolvimento que foi, é um processo, aliás, que foi totalmente guiado pelo estrangulamento externo. Não foi algo que foi pensado pelo governo de, não, iremos substituir, vamos parar de importar e vamos começar a produzir esses bens aqui internamente. Não, é algo que só se deu devido a esse estrangulamento externo. Então, basicamente é isso. Eu agradeço pela atenção do professor e permaneço inteiramente à disposição se tiver alguma dúvida a respeito de alguma dos itens tratados. E agradeço bastante pela oportunidade, pelo semestre que tivemos. E muito obrigado.